Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para o nosso Papo Divergente. Já tem 2 semanas que eu não posto nenhum vídeo sobre Papo Divergente. E eu não postei vídeo sobre Papo Divergente porque eu tive uma semana, com um resfriado muito forte e sem voz, e toda vez que eu começava a falar eu tossia. Então eu fiquei, e aí aproveitei a semana de recesso da escola e fiz uma pequena viagem para o interior, para a casa de minha mãe na roça, lugar que eu adoro. E então me reorganizei, reprogramei minha vida em alguns sentidos para que eu pudesse conseguir seguir a jornada. Bateria carregada, descanso merecido. Então estamos retomando aqui o nosso Papo Divergente. E no Papo Divergente de hoje eu quero voltar a falar sobre política. Tá? As eleições municipais terminaram na maioria das cidades, segundo turno em algumas cidades, e a gente observa como que as coisas estão acontecendo. A primeira coisa que eu quero falar com você é uma coisa que Flávio Augusto, entre outras pessoas que eu sigo em relação à vida pessoal, vida financeira, várias pessoas que são referências para mim, e além de estudar ciência política e além de estudar, posso ser especializado em ciências sociais, ciências humanas, eu trago uma coisa que essa galera tá falando. Nenhum político vai mudar a sua vida de fato. Ponto. Nenhum político vai mudar a sua vida no sentido daquilo que você entende em relação àquilo que é necessário ser feito. Segunda coisa, tanto o prefeito quanto a Câmara dos Vereadores, cada um tem o seu papel na cidade. O Pacto Federativo deveria ser reformulado para que cidades... primeiro, nós devíamos reduzir o número de cidades, que é mais de 5.000, para aproximadamente 3.000 e poucas cidades no Brasil. Só que isso precisa do movimento do Congresso Nacional. E como o Congresso Nacional se beneficia com esse monte de cidade, com esse monte de prefeitura, esse monte de vereador, inclusive está tendo um debate sobre as emendas PIX. Eu mesmo coloquei aqui um post recentemente sobre como que a emenda PIX impulsionou reeleições Brasil afora. Tá? Então, deveria-se reduzir o número de municípios e fazer um novo pacto federativo, porque as coisas acontecem na cidade. As pessoas estão nos centros urbanos. Tá? Então, com isso, deveria mexer nessa questão do dinheiro circular mais dentro da cidade para que essa questão política nacional interferisse menos na vida aqui das pessoas na cidade. Por quê? Os deputados federais e os senadores, junto com os governadores, pegam prefeituras, reúnem prefeituras e vereadores e fazem este trabalho político que os partidos interessam no coeficiente eleitoral e no fundo partidário. Tudo isso é uma matemática, é um mecanismo montado para que para que o sistema funcione. E nosso sistema político nacional é falido. E nesse processo, o nosso sistema político deveria mudar. Primeiro que a gente deveria ter um voto distrital misto, o voto deveria ser facultativo e nosso sistema presidencialista de coalizão deveria ser mudado para um parlamentarismo. Tá? Um parlamentarismo. É bem complicado tudo isso no Brasil, requer muito estudo, requer modelos espalhados pelo mundo afora para tentar que isso dê certo aqui no nosso país. E pelo que nós estamos vendo, pelo andar da carruagem, isso não vai mudar no curto nem no médio prazo. Quiçá talvez no longo prazo. Mas uma mensagem muito importante foi dita nessas eleições. E aí eu tenho que falar um pouquinho de um assunto que eu não sou muito fã de falar,
porque essa dicotomia direita e esquerda é prejudicial ao Brasil, porque tanto direita quanto esquerda são extremamente populistas, e isso, essa divisão de nós contra eles, azul contra vermelho, esquerda contra direita, é muito complicado para nós, para o nosso desenvolvimento, beleza? Então o que acontece? O que nós poderíamos fazer em relação a isso era redução dos números de partidos, essas transformações que eu falei do voto facultativo, você só vota, você não é obrigado a votar, você só vota se algum político te convencer a ir votar. E nosso sistema de governo, a gente poderia ter nas cidades o distrital misto, com voto facultativo, e o nosso sistema de governo não ser mais presidencialista de coalizão, presidencialismo de coalizão, para um parlamentarismo, já que o governo tem que fazer quase tudo em prol do parlamento, do Congresso Nacional, para que consiga então aprovar algumas medidas de cunho de interesse do governo federal. Beleza? Então, o Papo Divergente de hoje é sobre isso, tá? É sobre essa questão política. Político nenhum vai mudar a sua vida. Você tem que ficar atento, tá? Para que possa conseguir se cercar como se fosse uma ilha, e aí sim você fazer o seu, garantir o seu, E sim, viver em comunidade, viver em sociedade, viver na sua cidade, cobrar do vereador que você votou, cobrar do prefeito que você votou. Eu vou falar um vídeo especial só sobre o papel dos vereadores e o papel do executivo municipal, porque tem uma coisa de oposição que a oposição deveria ser... Na verdade, a oposição exerce papel de governo, tá? A oposição exerce papel de governo. Eu vou explicar isso num próximo vídeo, numa oportunidade futura, para que pudesse, então, a gente discutir melhor essas situações aí. Inclusive aqui em Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, região metropolitana, o colar metropolitano das 50 principais cidades da região metropolitana, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Faça o seu, não espere que político vá mudar a sua vida, e sim, você precisa conseguir fazer as suas coisas e sair, cuidar de você, cuidar de sua família, cuidar das coisas em sua volta. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até o nosso próximo Papo Divergente.